Nessa página, a gente mostra para você um tipo de arte onde a gente vai simular o preparo de uma solução de dicromato de potássio. E como a gente está começando agora os tipos de concentração, e são vários, para cada um e quando for necessário, a gente vai mostrar dessa maneira. Por quê? Porque aqui a tua participação é total. Se eu for transformar isso numa aula prática, já que você não está pegando, medindo, fica difícil, você só vai ouvir e ver. Aqui não, aqui você vai participar de tudo. É como se você estivesse no laboratório preparando a sua solução. Por isso que essa simulação é fundamental para você entender de vez, porque quase, vou botar aí 70% dos alunos não entendem por que tantos tipos de concentração diferentes. É comum molar, fração molar, parte por milhão. E aí eu respondo o seguinte, depende da necessidade. Agora, em todos os casos, você sabendo soluto, quantidade, e solvente, quantidade, tanto faz massa ou volume, você é capaz de preparar qualquer solução. E com isso, calcular qualquer nomenclatura, qualquer tipo de concentração para aquela solução que você preparou. O único complemento que às vezes tem que ter é a densidade de um determinado solvente, para você poder transformar o volume em massa. E a gente aprendeu isso lá no volume 1, densidade, e a gente vai ver ainda isso aqui em concentração. Eu não vou deixar passar. Então, quer dizer, é uma novidade, você não vai ver isso aqui em local nenhum, porque isso aqui é respeito a você. Eu quero que você entenda de vez como é fácil a gente calcular qualquer tipo de concentração. E só para te responder por que a necessidade de vários tipos, imagina que você queira calcular a concentração de gás carbônico, por exemplo, na atmosfera como agente poluidor. Você tem que ver que a quantidade de CO2 é ínfima, é muito, mas muito, extremamente pequena em relação à quantidade de ar atmosférico que você tem. Então a concentração aí vai ser ppm, parte por milhão. Porque para cada parte de gás carbônico, e aí você usa a unidade que você quiser, você tem 1 milhão de partes de ar atmosférico. Só para você ver, já viu você calcular a concentração molar disso? Concentração comum? Por isso que cada concentração tem a sua utilidade. Legal? Voltando para cá. A gente vai preparar a solução de dicromato utilizando adição de 2,54 gramas do sal em 400 ml de água, que previamente eu já coloquei num becker, de capacidade de 1 litro, 1000 ml, legal? E aí vou adicionar esse cara. Assim que eu adicionar, eu vou homogeneizar e a minha solução está preparada. Portanto, eu sei a massa do soluto e o volume da minha solução. Então se liga, porque isso aqui é fundamental que você participe. Repara que eu adicionei o sal. Repara que eu homogeneizei a minha solução. E uma coisa importante, quanto mais claro for a solução, mais clara, mais diluída dentro do mesmo volume, menor a quantidade de soluto. Quanto mais escura for a solução, mais concentrado, maior a quantidade de soluto, no mesmo volume, só para você saber. Legal? Então minha solução está preparada. Então agora a gente vai partir para o cálculo da concentração comum que a gente já preparou você na página passada. Por isso que isso aqui é tão importante agora. Legal? Coloquei para você todos os dados, aí que entra o grande lance. Olha os nomes
Olha os tipos de concentração. Coloquei aqui os dados que me interessam para calcular esse tipo de concentração. Por isso que eu falei, depende da necessidade, da utilidade. Cada uma tem a sua utilidade. Como eu sei previamente, aula passada a gente viu, que a concentração comum é a relação entre a massa do soluto, aqui ó, índice 1 é soluto, índice 2 é solvente, sem índice nenhum é solução. Isso vale, deixa eu apagar aqui que está tudo rabiscado, isso vale tanto para volume ou massa. Por exemplo, o índice 1, eu sei que a massa é do soluto. O volume não tem índice nenhum, eu sei que o volume é da solução. Aí você vai me perguntar, antes de entrar lá, pô, mas espera aí, eu adicionei o soluto aqui, não houve aumento do volume? Você tá numa banheira, com a água até a borda. Quando você entra, a água não transborda? Porque somou o teu volume ao volume da água. Só que aqui, a diferença do volume do solvente para a solução é tão pequeno que a gente despreza. Porém, a sua pergunta foi fantástica. Algumas bancas de vestibular, ou até o seu professor, ele em vez de falar, ou melhor, se ele ficar calado, se o enunciado não falar absolutamente nada, ó, o volume do solvente, água, é igual ao volume da solução. Porém, se no enunciado vier dando para você o volume final da solução, você não vai usar o volume do solvente, você vai usar o volume final da solução. Legal? Só para deixar claro. Então aqui eu tenho o soluto de cromato, eu vi que a adição inicial foi de 2,4 gramas, está ela aqui, massa do soluto. O volume da solução, como eu falei, sem aditividade de volume. Essa frase é perfeita. Quando vier, não conte com aditividade de volume, ou não falar nada, você já sabe que o volume do solvente é igual ao volume da solução. 400 ml, está lá. E aí eu entro no cálculo da concentração comum. E aí eu sei previamente que a concentração comum é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Cuidado agora, olha aqui, ó, em litros. Lembra que esses 400 corresponde a mililitro. Então eu sou obrigado a transformar. Vou fazer conta? Não. Para transformar mililitro para litro, grama para quilo, deixa eu tomar água, não tem condições. Ah, que beleza, a voz some. Grama para quilo, mililitro para litro, metro para quilômetro, do menor para o maior, basta você pegar o menor que eu digo unidade, tá? E dividir por 1000, andar 3 casas para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 0,4. Acabou. Então eu tenho a massa do soluto, 2,4 gramas, aqui está, ó. Legal? Eu tenho o volume da solução em litros, está aqui, 0,4. 2,4 dividido por 0,4 é o mesmo que 24 por 4, que vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Então a concentração comum é igual a 6 gramas por litro, que é a unidade. Olha aqui, ó, massa em gramas, volume em litros, unidade gramas por litro. E a gente aprendeu isso também na aula passada. Eu posso dizer, calcule a concentração comum, e aí você sabe que tem que fazer isso. Ou calcule a concentração em gramas por litro, tens que fazer a mesma coisa. Pô, gente boa, muito show, né? Falando sério, não é porque eu bolei isso não, mas tá fantástico aí. Valeu? Daqui a pouco a gente volta.